Na Europa, inesperadamente, pediram para se prepararem para negociações diretas com os russos para superar a crise energética e tomar a iniciativa das mãos de Donald Trump. Antes, a Comissão Europeia afirmou categoricamente que rejeitar petróleo e gás da Rússia é um princípio da União Europeia e que a crise atual não mudará isso. Na Comissão Europeia disseram que não vão financiar a guerra contra a Ucrânia, mas nem todos mantêm essa posição. Na Bélgica, pediram para a Europa fazer as pazes com os russos para garantir recursos energéticos baratos e o Conselho Europeu vai destinar dinheiro para o reparo do oleoduto Druzhba, para que a Hungria continue comprando petróleo russo. Além disso, o chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa, declarou que a União Europeia precisa se preparar para negociações com a Rússia sobre questões de segurança. Ele ressaltou que a União Europeia deve estar pronta para dialogar com Moscou, segundo a imprensa. Ao mesmo tempo, é importante não frustrar os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para estabelecer uma paz duradoura na Ucrânia, que já estão em um impasse. O que está acontecendo e por que a Europa de repente começou a falar sobre diálogo com o Kremlin, é sobre isso que vamos conversar com você. Meu nome é Alexei Pitt. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram, o canal Pitt News, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. De repente, na Europa, começaram a discutir negociações com os russos, fornecimento de energia barata e segurança. Vamos começar pela segurança. O chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa, declarou hoje que a União Europeia precisa se preparar para negociações com a Rússia sobre questões de segurança. Ele destacou que a União Europeia deve estar preparada. Ao mesmo tempo, Costa se manifestou a favor da manutenção da pressão econômica sobre a Rússia, em particular pela continuidade do embargo à importação de recursos energéticos russos. Segundo ele, para a UE é fundamental não abandonar esse caminho. A declaração do chefe do Conselho Europeu foi feita em meio ao aumento das divergências dentro da União Europeia sobre a questão das relações com os russos selvagens. Na véspera, o primeiro-ministro da Bélgica, Bart de Wever, pediu a normalização das relações com Moscou para garantir o acesso a fontes de energia baratas, chamando isso de bom senso. Vale ressaltar aqui que Wever está manipulando. Ele afirmou que a União Europeia deveria chegar a um acordo com o presidente russo Vladimir Putin, que está em guerra na Ucrânia, para alcançar a paz e voltar a receber petróleo e gás a preços baixos. A seguir a citação dele: "Nós devemos normalizar as relações com a Rússia e restabelecer o acesso a fontes de energia baratas. Isso é senso comum. A abordagem que prevê apoio militar à Ucrânia enquanto enfraquece a economia da Rússia não é eficaz sem a ajuda dos Estados Unidos. Resta apenas uma saída: fazer um acordo com Putin. Em conversas privadas, os líderes europeus concordam comigo, mas ninguém ousa falar sobre isso em voz alta. Precisamos pôr fim ao conflito, no interesse da Europa, sem ser ingênuo em relação a Putin." Mas De Wever parece ter se esquecido de com quem exatamente ele está pedindo para retomar o diálogo e normalizar as relações. E até o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Prévost, o criticou. Citação: "Devemos dialogar com a Rússia? Sim, é disso que se trata a diplomacia. Negociar, inclusive com aqueles com quem você não concorda. Mas diálogo não é o mesmo que normalização das relações. E essa é uma diferença fundamental. Lembro que a Rússia rejeita a participação da Europa nas negociações sobre a Ucrânia e faz exigências maximalistas. Enquanto for assim, falar sobre normalização das relações envia um sinal de fraqueza e mina a unidade europeia, que agora precisamos mais do que nunca." E vale lembrar mais uma vez ao De Wever que o Kremlin rejeita categoricamente a participação da Europa na resolução pacífica e faz isso de forma grosseira. Segundo fontes, durante a visita dos conselheiros do presidente da França a Moscou em fevereiro, o assistente do ditador careca russo Vladimir Putin, Yuri Ushakov, foi grosseiro e usou linguagem obscena. Rejeitou as tentativas de discutir a participação da União Europeia nas negociações de paz na Ucrânia, ressaltando que a Europa não será permitida nesse processo. Não vou citar Ushakov, tenho certeza de que você já pode ter lido isso em algum lugar nas redes sociais. Felizmente, uma série de autoridades europeias imediatamente mostrou a De Wever que ele está em minoria absoluta.
O comissário europeu de energia Dan Jorgensen declarou que a recusa do petróleo e gás da Rússia é uma posição de princípio de toda a União Europeia e que a crise atual não vai mudá-la. Em seguida, a citação dele: "Dependemos por tempo demais dos recursos energéticos da Rússia, o que deu a Putin a oportunidade de nos chantagear com energia e usá-la como arma contra nós. Estamos totalmente determinados a continuar agindo nessa direção. Seria um grande erro repetir o que fizemos no passado. No futuro, não vamos importar nenhuma única molécula da Rússia. Atualmente, a Hungria e a Eslováquia, lembro, continuam recebendo petróleo e gás da Rússia como exceção, através de oleodutos. O trânsito de petróleo pelo oleoduto Druzhba na Ucrânia foi interrompido no final de janeiro após danos de bombardeios russos. Mas surgiu a notícia de que a União Europeia propôs à Ucrânia financiar o reparo do oleoduto Druzhba, pelo qual o petróleo russo deve ser enviado para a Hungria e a Eslováquia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou isso. A Ucrânia também receberá apoio técnico e, segundo von der Leyen, especialistas europeus estão prontos para começar a trabalhar imediatamente para que o primeiro-ministro húngaro Vityusha Orbán possa receber petróleo russo através do território da Ucrânia. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixou claro que, em princípio, em maio, já depois das eleições na Hungria, talvez possamos restaurar esse oleoduto e retomar o fornecimento de petróleo para a Hungria. E aqui na Europa, vale lembrar mais um fato importante. Oficialmente, as receitas do Orçamento Federal da Federação Russa, provenientes do petróleo e do gás, que garantem 1/5 das receitas do Tesouro Nacional em março de 2026, vão cair 52% em relação ao nível de março de 2025. E, no geral, as receitas fiscais do setor de petróleo e gás desde janeiro estão 2 vezes menores do que os resultados correspondentes do ano passado. O atual aumento das cotações do petróleo, que subiram devido ao conflito no Oriente Médio, só será sentido pelo orçamento daqui a um mês, em abril, quando os pagamentos de impostos pela produção de petróleo e gás de março entrarem no orçamento. Então, não vale a pena dar a Vladimir Putin mais uma fonte de renda? A economia dele está indo na direção absolutamente correta, negativa. Vou deixar reticências. Dê sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga. Para fazer isso, todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos. Continuação.